Bruno de Paula vai entrevistar nessa noite o nosso amigo e convidado de honra, Alan Chaves. Vamos receber esses dois personagens aqui, que Deus nos honra estar aqui essa noite. Boa noite, igreja. É uma honra, que privilégio, né? Estarmos aqui. Então me ajude a receber com uma salva de palmas Alan Chaves. Boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Dividir um pouco aqui, não da experiência, mas a vida, né? Sim. E é isso. Estamos aqui. Alan, tive a oportunidade recente, né? Fomos convidados a estar junto com eles numa ação agora de Setembro Amarelo, né? Juntamente lá a Estácio de Santa Cruz da Serra. E ali eu pude ver de perto, né? Um empresário se dedicando em prol de fazer o melhor no evento. E como é gratificante, né? Ter o retorno, ver aquelas pessoas envolvidas e a mensagem sendo passada, o propósito sendo vivido. E é um pouquinho do que a gente vai falar hoje aqui. Fica à vontade, Alan. Alan Chaves, conta um pouquinho para a gente, né? A primeira pergunta é pedir para se apresentar. Quem é o empresário Alan Chaves? Eu recentemente, né, eu vi lá no Tráfego Pago, aparece para mim no Instagram toda hora, né? Um dos maiores restaurantes hoje, né, Bauru, e o Alan juntamente com uma equipe. E quando eu visualizei lá, como eu vibrei. Comentei com a minha esposa: amor, vem cá, olha aqui, o Alan, que alegria, né? Vendo um amigo que nos acompanha já há bastante tempo, vivendo algo, acredito eu, extraordinário por parte de Deus na sua vida. Conta um pouquinho para a gente, quem é Alan Chaves? Então, o Alan Chaves, ele nasceu no Pilar, num lugarzinho aqui em Duque de Caxias mesmo, e vivia a vida inteira no Mangue Seco. Quem conhece Mangue Seco aí? Mangue Seco, Mangue Seco City. E dentro do Mangue Seco, ali naquela cidade, naquele bairrozinho ali, bem humilde, a gente não tinha uma vida abastada. Não nasci, dá para perceber que eu não nasci em berço de ouro morando no Mangue Seco, né? Então a gente tinha uma vida bem complicada, mas nunca passamos fome. E dentro daquele contexto ali daquela vida, eu comecei a viver, comecei a crescer ali. E foi interessante o que o pastor falou, que o pastor Emerson disse, que a gente tem algumas escolhas no final das contas. E no decorrer da minha história, do que eu via na minha realidade, a minha realidade era não estar onde eu estou hoje. Eu era um improvável dentro da minha região, dentro da situação do que eu vivia. E eu via meus amigos, meus colegas conseguindo algumas coisas, conquistando algumas coisas, e eu escolhi estudar. Eu escolhi, não vou fazer isso agora, não vou trabalhar agora, não vou fazer tal coisa agora, vou estudar. E dentro da educação, onde eu me encontrei. A educação me tirou daquela realidade, do que eu vivia, no estado que eu estava. Com muita renúncia, deixando muita coisa dos prazeres da carne, os prazeres da vida, que são enganações, são manjares, de uma certa forma, e a gente eu me abdicando disso, preferi estudar. E aí a história vai contando um pouco da nossa vida. O Alan comentou algo que é interessante, que é sobre as renúncias, né? Vou seguir a linha de raciocínio do meu amigo Wellington. Pega o caderninho, pega a caneta, porque o que está sendo falado hoje aqui é ouro, é transformador. E acredito que pode ser muita resposta de muita dúvida que está no coração de vocês. Sobre as renúncias, né, Alan? Às vezes é muito bonito, né? Falar que você precisa renunciar, mas na prática realmente é diferente. Enquanto você vê todo mundo dormindo, você ali estudando, enquanto você vê, né, as pessoas conquistando, não houve aquele conflito. Você realmente decidiu parar, estudar, investir em conhecimento. E o que essa renúncia, o que a busca pelo conhecimento, o que esse plantio veio te trazendo? É engraçado que quando nós falamos de uma certa forma que preferi estudar, preferi renunciar, a gente pensa, automaticamente tudo acontece, né? Então esse é o segredo, beleza, então vou parar tudo, vou estudar. E aí mês que vem
já vai vir uma promoção, mês que vem já vou conseguir me tornar um empresário de sucesso, mês que vem vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não é, né? Não é. É plantio, é colheita, é regar, é arar a terra, é com muito suor, com muita lágrima, com muita persistência, perseverança, porque não teimosia. E existe um tempo para todas as coisas, né, Alan? Hoje, para você, como foi aguardar esse tempo para as coisas começarem a acontecer? Como você administrou? Foi difícil? Foi fácil? No que você se apegou para poder começar a acontecer, começar a ver o resultado? Como foi esse processo de espera do que estava sendo plantado? Então, pensa num cara TDAH, pensa num cara ligado no 320, sou eu. Óbvio que foi muito difícil esperar e aguardar e ver as coisas não acontecerem. Mas como eu falei, a persistência e a perseverança foi um dos maiores segredos do meu sucesso hoje. E manter isso na minha mente, sabendo para onde eu ia, qual era o meu alvo. E eu uso uma palavra que é curioso com a minha equipe, com a minha galera, que só sabe para onde vai quem sabe para onde quer ir. Então eu já sabia onde eu queria ir, eu tinha uma promessa de vida, eu tinha uma promessa de Deus sobre a minha vida, que aos 16 anos já foi declarado sobre a minha vida uma amiga que não comungava a fé, não tinha um lar, não nascia em um lar cristão. Ela falou para mim uma profecia para mim. Ela profetizou: vejo você um grande empresário. Óbvio, 16 anos eu não imaginava, nem sonhava com isso, mas aquilo despertou algo em mim. E aí, por aí foi. E quantas vezes, né, Deus nos mostra algo e nós não acreditamos, né? Muitas das vezes nós perdemos oportunidades na nossa vida por não acreditar, por não exercer a fé. E muitas das vezes vemos pessoas ainda que não têm um envolvimento, né, com Cristo, não tem, né, a vivência ali dentro da igreja e acreditando numa palavra. E por que nós, filhos de Deus, não abraçamos o que nos é profetizado, o que nos é entregue, né? Alan hoje é um empresário, né? Existem negócios, diretor de uma das maiores universidades hoje, né, do Brasil, que é Estácio de Sá, é sócio, né, do Bauru Restaurante. Se eu estiver esquecendo de algo, você pode, né, complementar, mas existe um grupo, são algumas empresas. Então acredito que os irmãos aqui têm muita curiosidade de saber, né, como administrar. Aí precisa de uma inteligência emocional. Imagino como é corrido, né, na cabeça hoje de um pai de família, uma mãe de família, como ele administra isso tudo, né? Que às vezes eu não tenho tantas empresas assim, e a gente tem aquele discurso de eu não tenho tempo para nada. Como hoje é para o Alan poder administrar esse grupo? Não, só para o pessoal contextualizar o pessoal, porque esse cara aí fala que é empresário, e aí? Hoje eu sou mantenedor de 15 polos da Faculdade Estácio, 2 em Minas e o resto aqui tudo no Rio de Janeiro. Além disso, sou sócio da Rede Bauru, de restaurante, aqui em Santa Cruz da Serra. Nós somos também dono do Aru Bonsai, comida japonesa também. Eu tenho uma ONG, onde eu trabalho com crianças PCD, com pessoas em PCD, autistas e etc. Até às vezes eu esqueço, cara, o que eu tenho. Eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, onde eu abri uma empresa nos Estados Unidos, dia 11, agora estou em viagem para os Estados Unidos para poder startar alguns projetos para lá. E, enfim, isso, contextualizando, é basicamente isso. E o que foi a sua inspiração, né? Você recebeu uma palavra aos seus 16 anos, né? Você se apegou a essa palavra, teve fé, acreditou, desde então não parou de lutar pelo que você gostaria, né, de chegar, alcançar, almejar. Mas quais foram as suas inspirações? Só continuando a resposta anterior, como que eu administro isso tudo, né? Sim. Não sou eu que administro, começa daí. Quem administra, eu tenho certeza que eu não tenho competência nem capacidade para fazer isso, porque além disso tudo eu sou pai, tenho um filho de 11 anos, sou casado, tenho esposa e tenho família, e além disso tudo a gente administra a nossa casa, o nosso lar, como homem, etc. Eu não tenho condições de falar para você como eu consigo. Eu só falo para você, é Deus, não é mais nada. E
além da inspiração, né? Deus ele te auxilia, Ele te ajuda. E eu gostaria de saber qual foi a maior dificuldade, se você pudesse contextualizar hoje um momento ruim, né? Teve algum momento que você enfrentou no início e superou? São 2 momentos muito difíceis que eu passei dentro dessa caminhada até hoje. Primeiro, quando eu atingi bastante sucesso, e entrava dinheiro, ganhava dinheiro e etc. Administrar isso no nosso coração e achar que você é por sua conta, é por conta de você, e você acha que você se torna o senhor das suas coisas. E aí a gente para de servir a Deus e começa a servir Mamon, né? Isso foi um desafio para mim. Eu quase caí nessa cilada. E o outro desafio foi quando eu fali. Eu já fali, quebrei. Na minha caminhada, na minha jornada, tem alguns percalços onde que a gente, para ganhar mais experiência, a gente quebrou. Eu quebrei uma vez, 2 vezes eu quebrei. Isso é muito interessante, Alan. Eu sempre tive o costume, né, de buscar conhecimento junto a alguns outros amigos empreendedores e empresários. E muito diferente, né, do que a maioria das pessoas acreditam, quando vê você em um cargo, um salário, né, como diretor, como um administrador, como um sócio de um grande negócio, vê aquele momento, né, que você está vivendo. Mas, na verdade, a grande maioria teve os seus momentos de caída, de queda, e esses momentos são os momentos que a gente mais aprende, né? Eu tenho diversos também, e são os momentos que a gente toma um choque de realidade e enxerga o que a gente precisa valorizar, o que a gente precisa mudar. E um deles, né, que você citou, é a questão da valorização do dinheiro, né? O que o dinheiro, o que as finanças representam na sua vida. Quem está em primeiro lugar, né? Se é Deus, se é a família ou se é o dinheiro. E para quem está nos assistindo e está passando por um momento como esse agora, né? De repente adorando mais o dinheiro do que a Deus, o que você falaria para essa pessoa? Volta 2 casas. Volta 2 casas e volta para o joelho no chão, boca no pó e vai orar, irmão. Senão você vai se quebrar, vai se arrebentar, não vai dar certo. Porque quando a gente bota o esforço humano, já era. Houve algum momento, Alan, durante a carreira, a caminhada, que você pensou em desistir? O que você fez, se houve, o que fez seguir em frente? Diversas vezes eu penso em desistir. Já pensei em desistir diversas vezes dentro da minha jornada. Só que aquilo que Deus colocou dentro do meu coração é muito grande para eu reter. E eu reter isso é uma desobediência. Então muitas das vezes a vontade é ir para o meio do mato, lidar com gado, do que lidar com gente. Mas Deus, ele deu um ministério para mim. E esse ministério é lidar com gente, lidar com o ser humano, lidar com pessoas. E aí esse é o desafio. Você tocou num assunto, né, que é relacionamento, né, e está entre aqui uma das perguntas. Um dos maiores desafios, né, de você que quer ser um empresário, quer ser um empreendedor, é o relacionamento com as pessoas, né? O quanto que a gente precisa saber, entender, né, como já foi citado aqui, o comportamento humano, como as pessoas pensam, o que elas querem, né, o que faz elas estarem ali como colaborador dentro de uma empresa, e é um dos maiores desafios, né? Eu tive já a oportunidade de participar do Método CIS, do Paulo Vieira, e sentando ali com empresários, você é um cara também que gosta desse network, né? Participa também de diversos eventos, e todas as vezes que a gente para poder conversar com empreendedores e empresários, é a dificuldade, né, com pessoas. E hoje, Alan, se você pudesse dizer o que você fez para poder avançar nesse quesito do relacionamento com o colaborador, com as pessoas hoje que fazem parte da sua empresa, como é o seu comportamento hoje como líder em relação às pessoas que trabalham com você? Então, eu hoje tenho mais de 200 pessoas que trabalham comigo. O relacionamento é individual, não tem jeito.
Não é um ser humano, não é não tem um método, né? Não tem uma forma. Por mais que eu fiz uma gestão de pessoas, tenho uma pós em gestão de pessoas, mas isso não é algo que te capacita ao dia a dia, né? Ele te dá uma noção do que você tem que fazer. E o desafio é justamente você estar entrando na mente de cada um, fazer com que eles façam a sua vontade, para te ajudar a caminhar dentro do seu sonho, dentro da sua jornada, e fazer com que todos sonhem um sonho comum. Seria abraçar a ideia, né? Abraçar vestir a causa. camisa. É isso, vestir a camisa. Muito Esse é o bom. desafio. Pessoal, está anotando aí? Que se vocês têm fé e acreditam que serão grandes empresários, irão administrar empresas, é para vocês estar anotando aí. Porque um dia vai chegar um momento que vocês vão passar por essa dificuldade. Amém? Que na verdade é a dificuldade de todo empreendedor, né? De todo empresário. Então não tem para onde correr. O engraçado, Bruno, é que eu vejo que alguns empresários falam assim: pô, Deus me livre, ter mais de tantos funcionários. A dor de cabeça de um é a dor de cabeça de 100. A dor de cabeça de 100 é a dor de cabeça de 200. Vai ser a mesma coisa, a dor de cabeça gigante. Não estou careca à toa não, tá, galera? Isso Viu, Rayane? Viu? Queda de cabelo está explicado o que é. Está justificado. É estresse. Em relação à gestão, também, Alan, é importante, é um assunto importantíssimo dentro de qualquer empresa, qualquer negócio, até mesmo de quem está começando o seu empreendimento. Como você enxerga hoje o planejamento estratégico? Qual a importância de se fazer um planejamento estratégico e como a cultura das empresas elas se desenvolve com o passar do tempo? Vamos lá. Eu também sou formado em gestão empresarial, né? Então a educação ela caminha junto com todo o progresso, né? Com todo o sucesso. Não que seja algo fundamental para que uma pessoa faça sucesso. A gente tem diversas histórias de pessoas que não estudaram, não têm estudo e conseguiram crescer, avançar e são bem-sucedidos. Só que ele encurta os processos. Estudar te encurta os processos. Muitas vezes você vai aprender na marra. Mas quando você começa a estudar sobre o assunto, sobre as coisas, você além de se tornar uma autoridade no assunto, você consegue encurtar os prazos, encurtar as dificuldades. A pergunta, perdão? A pergunta é a importância sobre o planejamento estratégico, tratando-se da gestão de uma empresa. Então, como você enxerga esse planejamento estratégico? Voltando à fala que eu disse anteriormente, só sabe para onde vai quem sabe para onde quer ir. Então, se não tiver um planejamento para você chegar em metas e chegar em resultados, qualquer lugar serve. O pessoal está anotando? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. É uma pergunta que você deve se fazer, né, quando chegar em casa. Eu já tenho o meu futuro planejado? Como eu quero estar daqui a 2 anos? Como eu gostaria de estar daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? Quais são as ações? O Alan tocou no assunto de educação. Conhecimento é poder, né? Se tem algo que não podem te tirar, é a educação. Então, eu também sou um defensor da educação e onde eu cheguei é pelo conhecimento, né, que a gente adquiriu. Alan, como você avalia hoje o sucesso da sua equipe? O seu sucesso e o sucesso da sua equipe? Quais são as métricas que você tira para poder avaliar esse sucesso? O meu sucesso, na verdade, é quando a minha equipe funciona. Aí é que eu fiz o meu bom trabalho. Porque quanto menos eu apareço, quanto menos eu me envolvo dentro do processo, melhor mais eficiente eu me torno. Porque significa que eles estão fazendo o que eu preciso que eles façam. Dentro desse processo, é muito ensinamento, é um processo de liderança, de fato. Você tem que exercer sua liderança dentro desse processo, para que eles possam fazer aquilo que você quer que eles façam. Inclusive é uma das dores, né, do empresário, empreendedor, que é o seu negócio funcionar sem a sua presença no local. É isso. Né, aquela dependência total, né? Não pode ser. Não pode ser. Se está assim, você está se esforçando demais e está fazendo errado.
qual é a importância hoje da relação com os clientes? Há uma visão hoje de um diferencial do Alan nas suas empresas em relação aos clientes. A gente, quando falo de educação, a gente entende que nós não vendemos não vendemos um curso ou uma graduação. Nós não vendemos a educação. O nosso conceito de cultura de empresarial é que nós vendemos um sonho. Nós ajudamos o nosso cliente a realizar um sonho. E quando você toca e você leva para esse assunto, quando você leva para esse prisma, se torna muito mais gostoso de fazer, se torna muito mais eficiente, porque você está tocando uma vida, você está mudando uma história. Eu não falei para vocês aqui, não consegui avançar, mas eu sou um dos únicos formados na minha família. E através de mim outras pessoas se formaram. Então me tornei, dentro da minha família, me tornei um caso de sucesso, um case de sucesso, uma referência a ser seguida. E assim como eu, várias pessoas acabam também se tornando referência em família. A gente forma diversas pessoas, forma pessoas de 50, 60, 75 anos, e nunca é tarde para sonhar. Sobre o poder das referências. Durante a sua jornada, houve algumas referências? Você teve algumas pessoas que eu quero ser como essa pessoa. Você teve referências durante a sua caminhada ou não? Sim, diversos, na verdade. Mas duas em particular. Uma na referência bíblica, José, né? Com toda a caminhada, com toda a jornada, e se separar para analisar tudo o que aconteceu com José dentro do contexto da história dele, foi preparando ele para ele se tornar um grande gestor de pessoas, um grande gestor no final, um grande empreendedor, visionário. O José dentro da Bíblia e dentro do contexto do mundo, Flávio Augusto foi um dos caras que é uma referência hoje para mim. Alan, se você pudesse dar um conselho, se alguém chegasse para você aqui agora, estou começando um negócio, estou pensando em empreender, Deus colocou algo no meu coração e eu quero começar um empreendimento. Alan, o que você falaria para mim? Primeiro, eu abriria seus olhos. Abriria seus olhos e diria para você, não vai ser fácil, vai ter momentos que você vai querer desistir, e passaria toda a situação como é que funciona, para ver se o cara quer mesmo, porque não é fácil, tem que ter lombo grosso, né? Tem que ter preparado para levar chicotada, porque quando você se torna um empresário, um empreendedor, acabou a CLT, meu irmão, acabou as vantagens, acabou tudo, você passa a ser o provedor disso tudo, provedor do sistema. Mas só que é gratificante pra caramba. No final, você construiu algo, você criou algo, você realizou algo que estava dentro da tua mente, que você teve um direcionamento, e se você não fizesse, isso ficaria ecoando na sua mente pro resto da sua vida. É engraçado que foi essa semana passada, agora eu estava conversando com um amigo, e ele começou a reclamar, falando das dificuldades, eu ali ouvindo, né, todos os desafios que ele estava contando, e chegou um momento que eu perguntei para ele por que ele não voltava, né? Volta a ser CLT, né? Volta, larga isso. Aí ele falou, não, eu prefiro a dor desse processo do que o resultado do que eu tinha anteriormente, né? E não adianta só reclamar, né? A gente reclama demais, né, cara? A gente murmura demais, né? Não adianta reclamar, a gente precisa buscar soluções o tempo todo, né? Na verdade, o empresário é isso, né, cara? Nós somos resolvedor de problemas. É isso. Todo dia vai aparecer um problema diferente na nossa mesa. Todo dia. Se você é empreendedor, se você é empresário, a culpa é sua e acabou. Não importa o que você acha que você vai fazer. A culpa é sua. Aceita que dói menos. Sempre vai chegar alguém com uma dor diferente, sempre vai chegar alguém com um problema diferente e se torna mais especialista aquele que mais resolve o problema. Essa é a grande pegada, a grande sacada. Fala que nem o Marçal. Pegou a senha? Pegou o código? E
Tem momentos quando você resolve tudo, está sem problema nenhum, você fica assim, qual é o próximo? De onde vai vir, né? Mas é a vida de um empreendedor, né? É a vida de um empresário. Desafios diários. É desafios um após o outro, e a gente precisa, na verdade, buscar a habilidade para vencer os desafios. Nem sempre a gente tem respostas, né? Quantas vezes na vida você se deparou com algo que, e agora? O que eu faço? E muitas das vezes o empreendedor, o empresário, ele não tem resposta, né? E na verdade nós o tempo todo somos buscados a dar resposta, mas nem sempre temos ela. Você já passou por isso? Muitas vezes. Inclusive, as coisas possíveis a gente faz. E o que é impossível, a gente entrega para o papai. Na sua opinião, qual foi o seu maior aprendizado como líder? E quais são os principais atributos que um líder ele precisa ter? O maior aprendizado como líder dentro do meu negócio é um colaborador chegar para mim e falar, eu quero ser que nem você. E você conseguir engajar ele e ele se tornar seu sócio. É isso. E eu tenho casos assim dentro da minha empresa. Que eu vejo cada colaborador não como um colaborador, como um profissional ou como um CLT dentro da minha empresa. Eu vejo como um potencial sócio. Muito bom, Alan, você entrar nesse tópico, porque é um dos argumentos, né, de um colaborador, de argumentar por que não alcançou algo ainda, né, por que não foi reconhecido, mas quais foram as atribuições que você enxergou nessa pessoa que fez você fazer o convite a se tornar, a subir de cargo e estar ao seu lado. O que te chamou a atenção nessa pessoa? Muito trabalho. Esquece essa escala de 6x1, esquece essa escala de 8 horas, esquece isso tudo. O cara que abraça, que veste a camisa, que não só veste a camisa, faz às vezes até melhor que você. E aí esse cara é o cara que está pronto, está maduro. Mas mesmo assim a gente ainda faz ele suar um pouquinho, para valer a pena. Mas o esforço é... O azeite é prensado, né? Para sair, tirar o suco do cara, para ele ver que não é fácil. E aí quando ele está maduro e está pronto para assumir uma empresa, está pronto para assumir alguma coisa. Pessoal, anota a frase aí. Se você quer algo maior, você precisa fazer mais do que você foi contratado para fazer. Sempre. Alan, o que você faz para manter o equilíbrio entre uma vida profissional e outras áreas? É uma dor hoje, né, de muitas pessoas. Como dentro das minhas 24 horas eu consigo pensar na minha saúde, qualidade de vida para a família, tempo para os meus filhos, buscar uma vida espiritual, uma intimidade com Deus. Como você, Alan, consegue administrar e separar o seu tempo? A gente tem que entender que é uma pirâmide. Corpo, mente e espírito. Nenhuma delas pode estar corrompida. Todas essas bases elas têm que estar alinhadas. Eu recentemente, até o pastor emagreci, eu comecei a olhar o corpo. Porque se o seu corpo, se a sua saúde, eu emagreci 15 quilos, tá, galera? 2 meses eu emagreci 15 quilos. Porque estava errado. A parte da saúde estava errada. E a saúde, quando está ruim, o templo, quando está ruim, o espírito vai passar mal. E aí tudo é feito cascata, vai caindo. Então é corpo, mente e espírito, base da pirâmide. Isso tem que estar alinhado e tem que estar ajustado. Não pode deixar isso de lado. Teve algo que te fez virar a chave para tomar essa decisão? Sim. Primeiro, eu estava com gordura no fígado. Primeiro, pela dor, né? Não vai pelo amor, vai pela dor, né? Aí eu tive que mudar da noite para o dia toda a minha alimentação e tudo. E além disso tudo, algumas correções hormonais também, que faz todo sentido, faz toda a parte. A gente tem uma vida muito intensa. A gente, como empresário, como empreendedor, como eu falei, a gente não tem hora. O empreendedor ele trabalha 24 horas por dia. O empresário trabalha 24 horas por dia. Não tem essa de pegar, acabou meu horário, bati meu cartão, vai embora para casa. E dentro dessa prisma, desse contexto, cabeça entra em parafuso.
Porque não é só uma questão de você fazer acontecer, fazer dar dinheiro. Você tem várias pessoas que dependem de você. Então, aquelas pessoas têm várias pessoas, além daquelas pessoas que são famílias. São 4, 5 famílias, você tem o boleto, que eu vejo isso, eu entendo isso. Eu vejo que não é só um salário que eu pago. Eu entrego para aquela pessoa algo que é uma subsistência para ela. Então, se você não tiver isso bem centralizado, você começa a entrar em parafuso. Eu gosto de contextualizar dentro da minha vida a parábola dos talentos. Para um Deus deu 1, para outro deu 100, para outro deu 500. E aí dentro do que você quer trabalhar? Qual dos 3 você quer ser? O servo bom e fiel ou inútil? Fundamento bíblico, Mateus 25, 14 e 30. Ensina sobre essa responsabilidade de usar os recursos que Deus coloca em suas mãos. Então, na verdade, é muito mais do que um ditado. É algo dado por Deus às suas mãos. E você vai entender como uma autorresponsabilidade, dentro de que você tem famílias para poder abençoar, transbordar, ou você vai guardar para si? Reter. Como você entende essa prática, essa multiplicação de recursos financeiros, humanos, naturais em sua empresa? E de que forma a prosperidade da sua empresa é usada para a glória de Deus e para abençoar outras vidas? Não reter. É basicamente isso. Vou voltar aqui ao exemplo de José. José, ele durante 7 anos ele juntou, guardou, catalogou, geriu. Após os 7 anos de fartura no Egito, ele começa a abre os armazéns, ele abre tudo e começa a ser o dispenseiro. Ele começa a alimentar não só a nação dele e outras nações. Então é isso, no final é não reter. Quando nós somos como nós estamos empresários, nós não somos represa, nós somos rios que têm que fluir. As coisas têm que fluir por nós. E é isso, é ser fiel. Alan, em Colossenses 3:23 diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O que é um propósito de um negócio além da lucratividade para você? Pessoas. No final das contas, é tudo sobre pessoas. É tudo sobre o próximo. No final das contas, você enxerga isso. Você entende que não é sobre dinheiro. Ou não só sobre ganhar dinheiro. É sobre levar para pessoas prosperidade. A gente, como cristão, levar para pessoas que tem como você ser honesto, cristão, dispenseiro, ajudador, conciliador, e não ganancioso ao ponto de você ser mau caráter e por aí vai. Como você mantém a sua visão e a sua fé firme, mesmo em meio a tantas dificuldades, desafios do mundo que vivemos hoje, da instabilidade, do governo, diante de tudo que a gente passa? Como você mantém a sua visão e a sua fé firmes? Não olhando para baixo, só olhando para o alto. Não tem como, não tem outra forma. Se você olhar para a nossa realidade como empresário, como pessoas desse mundo, a gente não consegue ver aqui nada que vai te impulsionar. O fato é você não olhar para as coisas que não trazem esperança, né? É se juntar e olhar para o céu sabendo que todas as coisas que Deus fez e te colocou é em prol de um propósito. Vocês prestaram atenção no que o Alan Chaves falou, disse agora? A importância de onde você está olhando. Anotem uma frase aí. O que você alimenta, cresce. Se os seus problemas, os seus desafios, você está focado neles, eles vão crescer cada vez mais. Se você olhar para cima, como o Alan citou,
e buscar soluções para que vença cada desafio, isso vai crescer. A solução, ela vai vir. Então, o que você alimenta, cresce. Você tem sido um murmurador ou você tem buscado soluções para os problemas da sua vida? Alan, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. É o que diz Tiago 2, versículo 17. Você poderia compartilhar para a gente alguma experiência que você precisou confiar em Deus para tomar uma decisão importante dentro dos seus negócios? Agora mesmo, antes de eu ser o sócio do Bauru. O restaurante que eu tinha aberto, em vez de ser bênção, não foi bênção, e não estavam funcionando, e eu já não tinha mais o que fazer, porque todas as coisas que eu fiz não deu certo. Tudo que eu programei, planejei, não deu certo. Aí eu falei, agora é contigo, Jesus. Minha parte eu fiz. E teve esse momento de você falar Sim. com Deus, buscar a Ele De e verdade, pedir? teve esse momento de eu falar, Jesus, agora é contigo. O meu possível, o meu melhor eu dei. Fiz o meu melhor. Agora eu não consigo mais. E aí quando a gente entrega para Ele, Ele faz o melhor para a gente, né? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes o nosso coração, ele faz planos. Quem é sonhador? Aqui, levanta a mão. Tem sonhos? Parabéns. As pessoas não têm sonho não, levanta a mão. Se alguém não sonha... Tá tímido de levantar a mão? Se alguém não sonha, pelo amor de Deus, sonha. A gente vive para isso. Deus criou o seu Filho para isso. Nós somos filhos de Deus. E se existe alguém hoje aqui na terra que merece viver uma prosperidade, merece uma qualidade de vida para a família, é você, filho de Deus. Se você não assumiu, ainda não entendeu essa identidade de filho e filha de Deus, que hoje possa ser virada essa chave na sua cabeça. Porque onde nós não podemos colocar a mão, onde nós não podemos colocar os nossos pés, Deus, Ele faz a sua obra, se for a vontade dEle, se for bom, perfeito e agradável. Alan, de que forma você usa a sua plataforma empresarial para impactar positivamente a sociedade e testemunhar sobre a sua fé, a sua experiência de vida? Seguindo o exemplo de Cristo, fazendo aquilo que Ele manda fazer como um dos mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Então, fazendo para o próximo, e trazendo para dentro do nosso contexto, é fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Fazendo isso com meus colaboradores, fazendo isso com meus clientes, fazendo isso nesse contexto geral. Alan, sucesso sem segredo. O que você pensa disso? Existe segredo para o sucesso? O que cada um aqui que nos assiste, aqui fisicamente, digital, através das plataformas digitais, o que é necessário no coração da pessoa em relação à força de vontade, as atitudes que ela precisa ter para realmente ter esse sucesso? Persistência, perseverança, básico, fundamental. E não aceitar a realidade que se encontra. Porque a gente acaba aceitando uma realidade que não é a nossa. Mas o meio, o convívio, o contexto, a família, os amigos, eles te colocam dentro de uma caixa e impedem você de voar. E você que tem que romper isso. A gente que tem que romper isso. Quando a gente entende que a gente é filho de Deus, como você mencionou e como você disse, que o melhor dessa terra nós herdamos, e no melhor dessa terra a gente está aqui para prosperar, porque se você prospera, e você tem um coração cristão e digno, você ajuda outras pessoas. Você consegue aumentar o laço, você consegue aumentar o braço para abraçar mais pessoas. Então, esse é o segredo. E esse transbordar é maravilhoso, é transformador. Pessoal, já a gente vai finalizar. A gente está com o horário... Respondi a pergunta?
Respondeu. Muito bem. Vocês perceberam a quantidade de vezes que é repetido algumas palavras, como persistência, não desanimar, não desistir. Uma vez eu ouvi uma frase, Alan, Usain Bolt, do corredor, ele falando que treinou durante 4 anos para poder correr 9 segundos, né? Para bater o recorde dele e alcançar aquele objetivo. E muitas das vezes o ser humano, no imediatismo, né, analisa nas redes sociais a conquista dos outros, eles querem aquilo a qualquer custo, de uma velocidade surreal, mas não é real essa velocidade. Existe um processo, existe pagar um preço, e existe o não desistir, o não desanimar. A possibilidade de você viver nessa terra e não ter problemas, não ter desafios, isso não existe, né? Não existe. A partir do momento que você escolhe sonhar, realizar sonhos, automaticamente vai vir, através de desafios, vai vir projetos que não deram certo, vai vir momentos que pessoas que você acreditava, né, te apoiar, não vão te apoiar. Vai ter momentos, né, em que você estudou, desempenhou, acreditou, investiu, não vai ter retorno. Isso é normal, faz parte do processo. Mas assim como o Alan acabou de dizer, persistência. Eu não parei, e no momento que eu precisei, eu coloquei no altar, eu coloquei aos pés de Deus, e Deus responde. Não responde, Alan? Responde, com certeza. No fim, se você parar para analisar a vida de um empresário, de um empreendedor, é uma vida de sonhador. Nós sonhamos o tempo todo, e Deus colocou isso, implantou isso no nosso coração. Nós, como você disse, nós temos que ser sonhadores, nós temos que sonhar. Não só sonhar, concretizar alguns sonhos, realizar alguns sonhos. Porque o engraçado de quando a gente sonha e quando a gente realiza, quando passa toda a aprovação, toda a dificuldade, você não lembra das lutas, você não lembra das dores. Quando você para analisar, cara, eu passei por isso e agora nem sinto o que passei. E consegui chegar até ali, cheguei na jornada, consegui chegar na caminhada. E aí o mais louco de tudo é que quando você conquista, você já está com outro sonho. E a sua mente vai te levar, e Deus vai te levar a fazer outras coisas. E você vai sonhando, e você vai concretizando e realizando. É frustrado aquele que não consegue sonhar e não consegue realizar. Essa é a frustração. Pessoal, antes de avançar para as perguntas, né, dar oportunidade para os irmãos para perguntar, eu gostaria que todos batessem palmas para esse homem empresário e que separou, né, esse momento de estar aqui ao convite, né, do Emerson. É um projeto, né, do Senhor, assim como o Wellington citou. E quando Deus coloca algo no coração do homem, não existe a possibilidade de dar errado. Existem desafios, existem momentos ruins, assim como qualquer empresário, qualquer personagem bíblico. Deus deixou diversos exemplos para a gente. Por que a gente duvida que vai dar certo? Se é algo que Ele colocou no seu coração, não existe a possibilidade de dar errado, mas é no tempo dele. A honra e glória é para Ele, o retorno das finanças é para Ele, o transbordar é para a honra e glória dele e não nossa. Quando a gente entende esse princípio, a gente vive o extraordinário, a gente vive dentro do nosso negócio realmente a presença do Espírito Santo de Deus. E é o que eu acredito hoje aqui. Se vocês estão aqui a convite de alguém, foi porque Deus gostaria que você estivesse aqui hoje, ouvindo. Porque se existe algum sentimento de perda, derrota, incapacidade, limitação, crenças negativas, que isso caia por terra hoje. Porque você, como filho de Deus e filha de Deus, você nasceu para viver coisas extraordinárias. E não tem ninguém nesse mundo que possa parar você, apenas a sua própria mente. Você mesmo.
A nossa mente, ela pode tentar nos sabotar, ela pode tentar nos parar em diversos momentos, mas cabe a nós ter posicionamento, assim como o Gabriel citou aqui anteriormente, postura, não desanimar, persistir, para que a gente alcance sim a realização de cada sonho nosso, e que seja para a honra e glória de Deus, né? Amém. Gostaria agora, né, de passar, quanto tempo a gente tem? 2 minutinhos? Então dá tempo de fazer 10 perguntas. Manda. Ou dá oportunidade pro pessoal aqui do lado direito, o microfone lá, por favor. Estou bebendo água igual um camelo, pessoal, porque eu estava numa ação agora em Belfort Roxo. Nós estávamos numa ação que nós estamos inaugurando uma loja lá. E foram mais de 2.000 pessoas, criança pra caramba. Foi imenso, foi tremendo. Boa noite, igreja. Boa noite, Alan. Boa noite. Eu primeiro iria fazer uma pergunta sobre gestão de colaboradores e funcionários e sócios, mas você falou bem e respondeu a minha pergunta. E o que eu queria te perguntar agora é, como é que funciona a sua autogestão? Porque você, como disse, tem diversos polos da Estácio, tem diversas empresas e sócios. E como você equilibra a sua vida profissional com a sua vida pessoal? Porque, como você também bem disse, a gente acaba no caminho do sucesso negligenciando a nossa saúde, né, para até fazer as coisas darem certo. Como é que você equilibra isso? É difícil, tá? Mas você tem que separar um tempo para sua família, porque todas as coisas têm seu tempo. Amém? Todas as coisas têm seu tempo. Você tem tempo para sua família, você tem tempo para o trabalho, você tem tempo para o estudo, você tem tempo para dormir, você tem tempo para tudo. Então, a gestão é essa, é você conseguir separar cada tempo do seu devido lugar. É gerenciar seu tempo. No fim das contas, você tem que se tornar um exímio gerenciador de tempo. O outro irmão aqui também levantou o braço. Aí fecha os dois aqui, depois eu vou dar a oportunidade do lado de cá. Só passar o microfone aqui, ó, pro irmão. Levanta a mão, irmão. Ah, tá, já tá do lado aí? Depois volta para você, tá, irmão? Boa noite. Eu gostaria de saber como é que você, diante de tantos compromissos, tantos desafios, você, no seu dia a dia, o seu espaço de tempo para o seu devocional, como que você foca isso? Vamos lá, como até falei, eu vou contribuir aqui na resposta que eu já dei. É gerenciar seu tempo. Mas só que, o que a gente tinha dito antes, se destaca mais quem trabalha mais, quem aprende mais, quem exerce mais e quem resolve mais. A minha rotina diária, eu acordo 6 horas da manhã e eu durmo meia-noite. Daí você já te explico muitas coisas, né? Aquelas 8 horas de sono pedida não existe. Esquece. Né? O corpo já se acostumou com as 6 horas. Já habituou. Tá igual o Emerson acordando cedo para pedalar de manhã, né? E ainda de vez em quando, papai ainda acorda umas 3 horas da manhã para poder orar. Irmão. Quando você vai iniciar um novo projeto, qual a decisão que você toma assim em relação à escolha desse projeto? Você vai pela questão financeira ou você vai por algo que você já tem no teu coração, que você gosta? Você vai iniciar uma nova firma, uma nova empresa, né? Você vê pela questão financeira que está dando resultado, lucro, ou você vê pelo que você gosta de fazer? Quando você quando você consegue aumentar um pouco mais o seu portfólio dentro do mundo empresarial, você acaba que no final tudo gestão. No final é tudo gestão. No fim das contas tudo é gerenciamento. No fim das contas tudo gestão. Claro que quando a gente faz algo que é mais a nossa zona de conforto, se torna mais fácil, né? Por exemplo, a minha parte de educação é muito mais simples para mim. Eu consigo gerenciar isso de uma maneira mais fácil. Mas do nada Deus colocou um restaurante no meu colo. Eu não tinha nada de restaurante, não sabia nada de restaurante. Mas no fim das contas é gerenciar, é gestão. Hoje eu tenho 3 restaurantes. Mas se você perguntar para mim se é só pelo dinheiro, não é só pelo dinheiro, é mais pelo desafio. Mais alguém? Eu dei 2 oportunidades de alguém para perguntar. E dinheiro é bom pra caramba, a gente gosta, claro. A última pergunta para a gente poder finalizar. Boa noite, meu nome é Lúcia.
Alan, uma curiosidade. A gente sabe das notícias que correm sobre as fakes, né, as histórias de sucesso de garagem, que dizem, né? O que se fala é só a ponta do iceberg. O cara começou a montar um negócio no fundo de garagem e montou a Apple, a Microsoft. Então, como você define de forma simples o início da sua jornada? Como você começou vindo do mangue seco até chegar até aqui? O seu início, eu fiquei muito curiosa de saber como foi. Interessante. Então, tem que ser uma resposta bem elaborada. Não sei se eu vou conseguir responder no geral, porque tem que contar toda uma trajetória. Mas eu trabalhei na Sadia, como empacotando linguiça. Fiquei 15 dias na Sadia aqui na Figueira, aqui no Capivari. Fiquei 15 dias de CLT ali. Trabalhava de noite. Isso não é para mim. Eu tinha um curso de TI, de informática, e eu comecei a trabalhar na Renault Automóvel. Fiquei 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio que eu fiquei, eu entendi que o jogo não era quem mais trabalhava e mais entregava. Esse que mais trabalhava, mais entregava, era o cara puxa-saco, era o cara que era se puxar do tapete. Que a empresa, o mundo corporativo ou corporativista, ele não queria um profissional igual a mim, porque eu não me importava com o horário, eu não me importava com isso, com essas coisas. Então, 2 anos e meio que eu trabalhei na Renault, foi um laboratório para mim, para descobrir que eu não servia para aquele ambiente, para aquele local, e eu podia fazer muito melhor do que aquilo. Então esse foi o meu gatilho, minha zona de inflexão. Respondi? Respondido? Amém. Pessoal, chamar o Alan aqui. Fica aqui do meu lado, Alan. Convidar o pastor Emerson para vir. Alan, muito obrigado. Nós sabemos hoje que numa vida corrida, né, tantos compromissos, a gente sabe o quanto que um cara que acorda, né, 6 horas da manhã, dorme 6 horas por dia, está aqui hoje entregando o seu melhor para cada um de vocês, é por amor, né? É por amor ao projeto, é por amor à vida de cada um de vocês. E foi válido? Amém? Todo mundo fala comigo assim, uau, bênção dobrada hoje, né? Vou passar a palavra para o Emerson para orar pela vida do Alan, pela vida da família dele, agradecendo a Deus. Amém. Sentado aqui, a gente vai aprendendo muita coisa. E a vida é um eterno aprendizado. Dois pontos que o Alan falou aqui, e às vezes a gente não percebe. Na frase, quando ele disse que quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, sabe o que eu vejo? Que você acaba sendo sempre dominado. E as pessoas tomam decisões por você. Porque se você não sabe para onde vai, então alguém vai dizer, vai por aqui, vai por ali. E aí você nunca tem decisão na vida. Você nunca tem opção de escolha. Você quer ver só uma coisa? Você entra no restaurante, o outro fala, o que você quer pedir? Ah, pede aí você. Você não consegue nem pedir o prato que vai comer. Então aprenda a ter escolhas. Aprenda a tomar decisão. Para que depois você não venha reclamar que foi para um lugar onde não queria ir. Segunda coisa que eu quero pontuar, aprendendo através dessa entrevista, é que ele falou assim, não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre você acumular coisas. Ele falou, você distribui. Olha só, você emprega mais de 200 pessoas hoje. Riqueza não é acumular coisas, você ter uma garagem com Ferrari ou com um monte de coisas.
Riquezas se trata sobre distribuição. Quando você senta num lugar e que você olha o empresário, que você está dentro da empresa e que as pessoas não cuidam não zelam para o crescimento daquela empresa, não cuidam com os bens que aquela empresa tem ou com as coisas que aquela empresa construiu, e você é desleixado, você não cumpre regras e horário, você está prejudicando outros colaboradores e outras famílias que são sustentadas ali, e que se aquela empresa fechar, são 200 famílias que estarão na rua desempregadas. Porque a riqueza que aquela empresa conquista, ela é distribuída e sustenta outras famílias. Esse é o maior princípio em Deus, em te prosperar. Quando a riqueza é colocada nas suas mãos, você não tem a tarefa de se tornar o único homem no topo, dono de todas as coisas, mas você tem a tarefa de se tornar uma pessoa que vai distribuir para que outros sejam sustentados. Então que fique a lição dessa noite. Nós vamos orar pelo Alan, vamos orar pelo Gabriel, pelo seu Jades, e depois eu vou chamar aqui o pastor Wellington, vamos fazer uma oração profética por você, porque o dono disso tudo aqui é Jesus. Se você não começar primeiro com Ele, você também não termina em lugar nenhum. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Gabriel, seu Jades, corre cá. Dá um pulo aqui, Gabriel, eu fiquei com medo quando falaram que trabalhar com o povo empresário perde o cabelo. Eu trabalho com o povo da igreja e trabalho com o povo da empresa. O meu não é postiço não, tá, gente? É de verdade. Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Senhor, graças te damos porque esta noite tudo que tem sido dito, apresentado, nos ensina, nos edifica. Vem com o objetivo, como a tua palavra, de consolar, exortar e nos edificar, ó Pai. Tome em tuas mãos a vida do Alan, do Gabriel, a vida de seu Jades, que a história de vida, a experiência que eles têm, vieram aqui de coração aberto, vieram aqui, meu Pai querido, contribuir com o nosso crescimento, a generosidade de estar aqui, relatar as suas histórias de vida. Não é uma história com o objetivo de vender um curso, não é uma história com o objetivo, meu Deus, Pai querido, de propagar e anunciar o nome de uma empresa, mas é uma história com o objetivo de mostrar que o Senhor é aquele que coloca os seus escolhidos de pé, e que tem para cada um de nós, também tem para eles, que é possível para eles, é possível para nós. Então, Pai querido, eu te peço, confirmando agora esta oração com cada um em concordância, que a tua bênção esteja sobre eles, continue dando sabedoria, entendimento, destreza para lidar com os negócios, direção por onde seguir, e que o Senhor, meu Deus, os fortaleça, dando saúde, guardando a sua família, que o Gabriel nessa jornada possa vencer a cada dia e cada etapa, que o Senhor fortaleça a todos, como um todo, num geral. Assim eu te peço, Senhor, sobre a vida deles, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Alan, muito obrigado pela cooperação, que Deus abençoe. Gabriel, em nome de Jesus, continue firme. Seu Jades, Deus abençoe. As palmas glorificam o Senhor.